Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos desvendar um dos maiores segredos da corte dos investimentos. Como investir em ações para o longo prazo e sem perder a cabeça no meio do caminho. Um vídeo muito esperado por alguém no mundo. Então, vamos pro vídeo! E se você ainda não sabe direito o que é uma ação ou o que é renda variável, eu recomendo esse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, que vai te explicar certinho tudo sobre a renda variável que você precisa saber. Então, passa lá. E aqui vai um resumo rápido do que é uma ação, só para você não ficar muito perdido. Uma ação é como se fosse uma pequena fração de uma empresa, que é vendida principalmente para captar recursos para expansão, investimentos, ou até melhorar a qualidade dos produtos que a empresa oferece. E quando a gente está falando de ações, o preço da cota não necessariamente representa alguma coisa importante. Até porque o que realmente importa é o valor que ela realmente representa. Então, você vai entender melhor isso ao desenrolar do vídeo, mas tenha em mente que a cota não significa nada. Até porque uma empresa pode pegar 100 cotas e dividir elas em 1000 cotas, ou pegar 10% da empresa e fazer 1 milhão de cotas. Então, realmente, o valor dela é só o quanto ela foi dividida. Isso não faz muita diferença. E no final das contas, como que a gente realmente ganha dinheiro com as ações? Existem duas principais formas. A primeira delas é com a valorização. A valorização acontece quando o mercado começa a pagar mais pelas ações daquela empresa. Então, uma cota que antes valia R$5, agora passa a valer R$10. É a mesma cota, a empresa não foi subdividida, simplesmente o mercado está pagando mais por essa empresa. Logo, teve essa valorização. Se você vender essa ação que você comprou a 5 a 10, você tira um lucrinho para o seu bolso. Isso, claro, não é o que a maior parte dos buy and holders fazem, que é, de acordo com o conceito, segurar para o longo prazo, né? Segurar a empresa. Então, você geralmente não vai querer vendê-la. E aí vem a segunda forma, que é a principal, que a maior parte dessas pessoas acabam adotando, que são os dividendos. Como eu já expliquei no outro vídeo, eles são como se fosse um pagamento mensal, ou semestral, trimestral, anual, que a empresa faz para você, como se fosse uma participação de lucros, por assim dizer. Na verdade, é basicamente isso, né? Uma participação de lucros da empresa. E assim você consegue fazer uma pequena renda com as suas ações. Existem dois tipos principais de empresas que a gente fala quando a gente está falando de ações. A primeira é as empresas de growth, ou crescimento. Como o próprio nome indica, elas são empresas que pegam a maior parte do que ganham para reinvestir na própria empresa, em vez de distribuir para os acionistas, por meio de dividendos. Por outro lado, tem as empresas de dividends, que são dividendos. Elas pegam a maior parte do dinheiro que recebem e distribuem entre os acionistas. O primeiro tipo geralmente valoriza bem mais e acaba que você vai ganhar mais com a valorização da cota do que realmente com dividendos, até porque não é o foco da empresa. Por outro lado, o segundo tipo são empresas mais maduras, são mais equilibradas, já estão mais estabilizadas e essas assim tendem a não ter tanto crescimento em valorização, mas, por outro lado, tendem a pagar bons dividendos. Um bom exemplo de empresa growth é a WEG. Outro exemplo é a TOTSV. Ambas empresas que são líderes de mercado, muito bem estruturadas, mas pegam a maior parte do dinheiro para reinvestir. Então você não vai ter tantos dividendos se você investir nelas. Agora, a gente tem o Banco do Brasil, por exemplo, a gente tem a Taesa, que vão pegar a maior parte do dinheiro que recebem os acionistas e vão redistribuir para eles, né? Por meio de dividendos e também do dinheiro do lucro da empresa. Antes da gente ir para a parte que está todo mundo esperando, que é realmente a análise, aqui fica um aviso muito importante. Sempre tome cuidado ao analisar as empresas. Não faça uma análise superficial. É muito melhor você não comprar nada do que comprar besteira. Porque enquanto você não comprando nada, seu dinheiro fica parado, você comprando besteira, seu dinheiro diminui. Não faça uma análise superficial e saia comprando qualquer porcaria só porque está subindo, só porque o seu youtuber favorito está falando. Estuda a ação, faça uma análise. Eu vou te falar um passo a passo aqui para você poder analisar qualquer ação que você for comprar, tanto de uma forma bem mais robusta, até uma parte mais superficialzinha, que não é superficial ainda assim, que já vai te atender na maior parte dos casos. Então, sempre revise com paciência, frieza e uma análise crítica, para você não fazer sua carteira ficar cheia de lixo. A primeira coisa que você precisa saber é que pagar muitos dividendos não significa nada. A gente tem um indicador chamado DY, ou Dividend Yield, que é basicamente quanto que em dividendos percentualmente a empresa paga por ano. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa tem DY de 10%,
Quer dizer que por ano ela paga 10% do valor que você tem investido nela. Se você tem R$100 nessa empresa, você vai receber por ano R$10 em dividendos. Perfeito? Então, ele não significa nada. Uma empresa muito boa pode ter um DY muito baixo, o que é o caso da maior parte das empresas de growth. Por outro lado, empresas muito ruins podem ter um dividend yield muito alto. Um exemplo positivo de quando o dividend yield está alocado juntamente com uma boa qualidade é da Vale 3, que é as ações da Vale, a empresa Vale, que são uma empresa boa, bem equilibrada, que é bem estabelecida e com mesmas oscilações tem saído bem e tem um dividend yield relativamente bom. Por outro lado, a gente tem a Oi. A empresa Oi, como alguns sabem, ela está em recuperação judicial. A mensagem-chave aqui é a seguinte: mesmo com uma boa distribuição, no final das contas, não quer dizer muita coisa. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre dividendos, eu pretendo fazer um vídeo futuramente no canal só sobre o assunto. Então já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder esse vídeo. E se você estiver gostando até agora, deixa um like aí só para poder ajudar. Existem várias formas de você analisar uma empresa e, consequentemente, uma ação. E, geralmente, você vai acabar precisando de um site para isso. Existem vários sites que você pode usar, mas os principais e mais famosos que eu conheço, pelo menos, são o Status Invest, o Investing.com e o Investidor 10, que é o que eu, pessoalmente, mais uso. Para ações, geralmente, são esses os mais famosos. O Investidor 10 eu vou estar mostrando na tela, enquanto eu falo, mais ou menos onde você pode estar encontrando as informações sobre as coisas que eu estou comentando. Então, primeiramente, vamos começar falando sobre 3 pilares muito importantes em uma análise fundamental de ações, que é lucro, receita e patrimônio. Se os 3 estão em crescimento constante, você já pode saber que essa empresa é o filé. Agora, a gente vai passar sobre cada um deles para você ter uma análise um pouco mais profunda. Começando pelo lucro. Se a empresa tem lucros que não estão crescendo e não parece que tem perspectiva para crescerem, então essa empresa já tem uma bandeira vermelha. Se você está vendo que a empresa tem lucros crescentes nos últimos 5 a 10 anos, ótimo. Agora, se ela deu prejuízo em algum momento nos últimos 5 anos, já se prepara que essa empresa vai dar problema para você. Agora, quanto à receita, por exemplo, é mais intuitivo. Quanto mais a receita da empresa está crescendo, mais a empresa está vendendo. Logo, é uma empresa em desenvolvimento. A gente não tem bem uma métrica de tempo aqui, mas geralmente ela crescer é um bom sinal. Se ela começar a cair muito, isso pode ser algo ruim. Pode significar que provavelmente a empresa não está conseguindo se manter no mercado. O patrimônio líquido, por outro lado, são os ativos menos os passivos da empresa. Então, se ele está crescendo, a empresa está tendo um investimento e valorização, o que é um ótimo sinal. Toma muito cuidado, porque se você vê que a empresa está tendo receita crescente, mas o lucro não está acompanhando, quer dizer que provavelmente ou a empresa está com uma margem muito apertada e cada vez está ficando pior, ou então quer dizer que a empresa está com um endividamento muito alto ou fazendo maus negócios. Então, isso é um ponto de alerta. Outra coisa é que você também tem que sempre ficar atento com o patrimônio. Às vezes você vai ver que a receita vai crescer, o lucro não vai crescer, mas o patrimônio vai. Isso quer dizer provavelmente que a empresa está pegando esse aumento de receita e investindo em um aumento de patrimônio. Então, essa análise é muito importante, assim você já mata 90% das ações ruins. Alguns exemplos, tem a VEG3, que eu já mencionei anteriormente, que é uma empresa muito saudável, muito estabilizada. Se você for olhar lucro, receita e patrimônio dela, sempre em crescimento. Agora, um exemplo ruim, vamos de Americanas. A Americanas é um ótimo exemplo de como você vê a saúde de uma empresa ajuda você a tomar cuidado. Um endividamento muito alto, uma receita crescendo, mas o lucro não acompanhando, levou ao quê? A uma falência. Falamos de diversificação de negócios e geográfica, pensamos principalmente no seguinte: uma empresa que tem vários negócios diferentes ou até que está distribuída em vários países diferentes tem um risco muito menor. Afinal, se um negócio para de ser rentável, o outro cobre. Se um país para de ser rentável, o outro cobre. Então ela tem essa maior segurança pela diversificação. Quando a gente está falando de distribuição de negócios, a gente tem muitos exemplos. Um deles é a Ambev, a Bev3, que é uma empresa que tem desde cervejaria, tem refrigerantes,
energéticos e, além disso, atua em vários países da América Latina, sendo uma distribuição geográfica e de negócios perfeita. Outro exemplo é que em distribuição de negócios a gente também pode estar falando em setores diferentes, o que é uma distribuição ainda mais segura, que é o caso de poucas empresas no Brasil listadas em bolsa, como, por exemplo, Brasdepar e Itaúsa. São as mais famosas, na verdade. Um caso de uma empresa que não consegue se estabelecer nesse quesito de distribuição é a CVC, que eu imagino que a maior parte de vocês conhece, é uma empresa de turismo que é muito focada no Brasil e é muito focada apenas em turismo. E, portanto, na pandemia, por exemplo, que o povo não podia viajar, ela sofreu duramente por causa disso. Uma coisa importante de você pensar quando a gente fala de ações para o longo prazo é que quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar que a gente vai passar por muitas situações nesse período. A gente vai passar de crises, a gente vai passar por economia instável, principalmente no Brasil, a gente vai passar por dólar alto, dólar baixo, taxa de juros alta, taxa de juros baixa. E uma empresa que não consegue se adaptar a todos esses ciclos, provavelmente você não vai querer ter ela na sua carteira, porque tem a chance dela quebrar, e se ela quebrar, já era, amigo. Então, sempre analise cuidadosamente essa questão. Empresas que têm mais tempo de bolsa, elas geralmente são mais confiáveis, porque elas já passaram por mais coisas. Principalmente empresas que, além de ter mais tempo de bolsa, são empresas, no geral, mais antigas. Assim, ela não só está sobrevivendo há mais tempo na Bolsa de Valores, como também é uma empresa muito estável. Deixando um ponderamento ainda sobre esse assunto, existiu um matemático chamado Narciso Nicolas Taleb, que criou uma lei chamada Lei de Linde, que diz que ela não serve só para negócios, tá? Na verdade, nem foi feita originalmente para isso, mas se adapta a qualquer coisa. Mas ela diz basicamente que uma coisa, ela para poder perder a relevância, demora proporcionalmente o tempo de vida que ela teve. Então, se uma empresa, por exemplo, existe há 10 anos, ela vai demorar pelo menos mais 10 anos para que ela perca completamente a relevância quando as coisas começarem a dar errado. Então, isso você pode olhar para ações também. Se uma empresa existe na bolsa há 50 anos, se começar a dar tudo errado hoje, ela ainda provavelmente vai durar mais 50 anos até ela falir. Então, pensa isso para uma empresa de 100 anos. Você não vai estar nem aqui para ver quando tudo der errado. Então, é sempre bom você priorizar empresas mais antigas e com uma história maior na bolsa. Outra coisa que você sempre tem que estar atento é as dívidas da empresa. E para isso existem dois principais indicadores que podem te auxiliar. O primeiro deles é a dívida por patrimônio. Quando a gente está falando de dívida por patrimônio, a gente está vendo quanto que a empresa está devendo perante o quanto que ela tem de patrimônio. Então, se ela liquidasse todos os patrimônios dela, ela conseguiria pagar a dívida? Se não, isso é um problema. Quando a gente está falando que a dívida por patrimônio é igual a 1, quer dizer que se ela vendesse tudo que ela tem, ela paga tudo que ela deve. Menos que isso, maravilhoso. Quanto menor, melhor. Agora, mais que isso, já é começar um ponto de preocupação. Outro bom indicador é a dívida líquida por EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional antes de juros, impostos, amortização ou depreciação. E quando a gente está falando que a gente tem uma dívida EBITDA baixa, a gente está falando que a empresa, com um ano operacional dela, ela consegue pagar tudo que ela deve. Até 2 a 3 vezes é considerado saudável. Quer dizer que a empresa ainda consegue, em alguns anos ali, pagar tudo que ela deve. Na verdade, até em alguns, dependendo dos casos, em alguns meses ela paga. Agora, mais de 3 vezes já é um ponto de atenção. Mais de 6 vezes de dívida líquida por EBITDA é porque a empresa está muito endividada. Não entenda errado, uma empresa ter dívidas para poder crescer é muito normal. E se em medida certa, isso é muito positivo. Tem empresas que sabem usar isso. Por exemplo, a Raia Drogasil. Por exemplo, a Klabin, que recentemente ficou uma dívida muito grande porque fez um investimento muito grande. E ainda assim cresce com um certo crescimento saudável, com lucro e com consistência. Por outro lado, existem empresas tipo a Marfrig, que é uma empresa que eu imagino que a maioria de vocês nem conhece, mas é uma empresa que tem dívidas muito altas, o que tende a ser preocupante para a saúde da empresa. 3 indicadores que você precisa saber que vão te ajudar muito também é o ROI, o ROIC e o EBITDA. O EBITDA eu não vou falar de novo porque eu já expliquei quando estou falando de dívida. Mas o ROI é o retorno sobre patrimônio. Ele basicamente diz para cada R$1 investido quanto que você vai ter de lucro com isso. Um ROI de 15% ou mais é considerado muito bom. O ROIC, por outro lado, ele é um retorno sobre o capital investido como um todo, incluindo as dívidas. Ele também é muito bom para poder dizer se a empresa está trazendo um retorno bom para o investidor. Ele é geralmente positivo acima de 10%. Exemplos positivos são da Localiza e da Suzano,
que conseguem desempenhar margens muito positivas e retorno atrativo para os investidores. A Suzano, principalmente, considerando que ela está num setor muito cíclico, que é o de papel e celulose. Então, só dela conseguir trazer um retorno tão alto para o investidor, isso é impressionante, tendo uma margem de ROIC até que bem acima da média, principalmente para o setor dela. Agora, a gente tem um exemplo negativo, que tem que ser, novamente, a Americanas, que além de ter um retorno para investidor muito baixo, é uma empresa, bem, falida. Agora que você já entendeu a maior parte dos fundamentos que vão te mostrar se uma empresa é boa e estável, que é o principal, a gente precisa também entender alguns que dizem sobre preço. Eu não sou tão a favor de você ver se é o momento certo de comprar uma ação, ou se ela está no preço certo. Mas é sempre bom você ter uma noção se você está comprando ela muito cara, muito barata ou no preço justo. E para isso temos dois indicadores principais que você vai conseguir encontrar por aí. O PL e o PVP. O PL é o preço por lucro. Ele diz basicamente quanto que os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro da empresa. Valores de 10 para baixo quer dizer geralmente que a empresa está relativamente barata. Isso não quer dizer necessariamente que a empresa vale o que ela está sendo cotada, tá? Ela estar barata pode ser porque ela só é uma empresa muito ruim mesmo. Enquanto em valores acima de 20 de PL, geralmente é porque a empresa está supervalorizada. Ou seja, está valendo mais do que realmente ela vale. Mas é sempre bom casar isso com a análise da empresa em si, tá? O PVP, por outro lado, é o preço por valor patrimonial da empresa. Quando a gente está falando de um PVP de 1, quer dizer que você está pagando R$1 para cada R$1 que a empresa tem. Agora, se a gente está falando que o PVP está menos que 1, quer dizer que, por exemplo, se ele está 0,8, uma empresa de 100 mil, você está comprando por 80 mil. Ou seja, um puta desconto. Isso necessariamente é uma coisa boa? Não necessariamente. Quando teve a crise dos fundos imobiliários, tinha fundo imobiliário com PVP de 0,4. E fundo muito ruim, mas tinha fundo imobiliário com PVP de 0,7, 0,6 e era fundo imobiliário muito bom. Para ações vale do mesmo jeito. Tem empresas que têm um PVP e um PL mais baixo e são boas. Tem empresas que têm um PVP mais alto e são boas, mas tem empresas que têm PVP mais alto e são ruins. O PVP acima de 1 quer dizer que você está pagando mais do que a empresa tem de patrimônio, o que não necessariamente é ruim. Mas valores acima de 3, geralmente, quer dizer que a empresa está muito cara. O destaque que eu esqueci de fazer é que, principalmente para análise de preço, para as outras também, mas principalmente para análise de preço, isso só vale para Brasil, tá? Esses indicadores eles são um pouco diferentes fora do Brasil e as regras mudam. Mas eu depois vou fazer um vídeo só sobre investir no exterior, aí fica certinho. Para não faltar exemplos, temos BBAS3, que é Banco do Brasil, que tem PLs relativamente baixos e que traz lucros consistentes, ou seja, uma empresa sendo cotada barato pelo que ela vale. Por outro lado, temos um exemplo negativo, que é da Melius, que é uma empresa que tem um PL muito alto, que é cotada bem acima, tudo em benefício de lucro, ou receita, ou crescimento. Para a PVP, temos a Eletrobras, que está sendo cotada a um PVP bem abaixo, enquanto ela é uma empresa muito saudável, muito estável. E, como exemplo negativo, temos a Renner, que tem um PVP alto, ou seja, ela está valendo muito caro e ela não entrega isso não. Inclusive, empresas do setor de varejo geralmente tendem a ter ali uma estabilidade maior, o que justificaria um PVP até mais baixo. Lembrando que um PVP de 2 para cima já é preocupante. Acima de 3 é realmente um mau sinal. É sempre importante dizer que se você quer fazer uma análise mais profunda, você vai ter que mais do que olhar só indicadores. Analise o contexto. Um bom exemplo disso, ainda por um indicador, é a liquidez diária. A liquidez diária é um tipo de indicador que é um pouco menos significativo quando a gente fala propriamente da qualidade da empresa, mas ele também é positivo. Por quê? A liquidez diária está falando sobre a movimentação dessa empresa. Quando ela está sendo comprada e vendida, se tem muito movimento. Quanto maior a liquidez diária, mais movimento tem da empresa. Então é mais fácil você comprar ou vender cotas se você precisar. Nesse caso, a gente está falando de empresas que você pode sim ter o benefício em poder comprar elas a qualquer momento ou vender a qualquer momento. Outra coisa é a governança corporativa. A gente está falando de quanto que a empresa é transparente com os acionistas, o quanto ela se preocupa com eles e também o quanto quem é responsável por ela é uma pessoa responsável, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, está tomando boas decisões. Um exemplo bom disso é você comparar o Itaú com a Americanas. Se você for ver os relatórios, você percebe a diferença em tratamento com os acionistas. Outras análises que você pode fazer é vantagens competitivas. Você tem que ver, a empresa é referência no setor em que ela atua? Se ela for,
Beleza, isso já é muito bom. Inclusive, sempre pensar no setor em que ela atua. Eu estou comprando a ação de uma empresa que produz algo que eu nunca vi na minha vida. Estou comprando a ação de empresa que, sei lá, produz avião de papel. Eu não acredito que isso vai crescer. Então, por que eu estou investindo nisso? Pense sempre nessa análise setorial. E se a empresa em questão é referência nesse setor, se ela domina, se você conhece, se ela é grande, se é ela que está dominando o mercado. Essa questão competitiva de mercado é muito importante. Ainda nessa questão de mercado, a gente tem a sazonalidade. Tem empresas que vendem muito bem em certos períodos e muito mal em outros períodos. É o caso da Natura, é o caso da Vivara, é o caso da maior parte das empresas de varejo, é o caso da maior parte das empresas de commodity, como por exemplo a Vale, Petrobras, que são empresas muito boas, tá? Essas duas são empresas muito boas, mas que vão vender muito melhor em certos períodos. É sempre bom você analisar se a empresa é boa e é sustentável ou se ela está em um momento bom e um momento que está beneficiando ela. Empresas que são muito cíclicas geralmente são um pouquinho mais arriscadas. Então, sempre pense nisso. O último ponderamento ainda dentro dessa questão de uma análise mais profunda é como você pode analisar setores. A gente fala muito de setor perene, mas a maior parte dos setores são perenes. Para quem não sabe, um setor perene é algo que as pessoas não vivem sem. Mas hoje em dia, a maior parte das empresas, principalmente as listadas em bolsas, são de setores que as pessoas não vivem sem o que elas estão vendendo. Então, a gente pensa muito mais em outras metodologias. O Luiz Barsi, por exemplo, que é um dos investidores mais famosos do nosso país, é o maior investidor pessoa física do Brasil, ele acredita numa metodologia chamada BEST, que é bancos, energia, saneamento, telecomunicações e seguros. Eu não falei na ordem não, mas são essas 5, basicamente. E esses 5 setores são os que ele acredita serem os mais estáveis, os mais confiáveis, os mais seguros. Lembrando que essa é a metodologia dele. Existem outros tipos de pensamento que você pode se adequar. Cada um vai ter a sua filosofia. Mas sempre tenha em vista quais são os setores que são os setores mais estáveis. Por exemplo, no Brasil, um setor que geralmente cresce muito e que geralmente traz muitos bons resultados são mineração e agronegócio, que são setores muito grandes no nosso país. Então, sempre ter esse conhecimento de como funciona a economia pode te beneficiar nos investimentos e, principalmente, em dizer se um setor não é tão bom para investir. É o caso, por exemplo, do setor de aviação no Brasil, que é um setor que geralmente não traz bons rendimentos para empresas. É o caso da Gol, é o caso da Azul, que geralmente não vem performando muito bem. Varejo também é um setor que, apesar de ter empresas que desempenham muito bem, a maioria delas tende a sofrer muito por oscilações e ser muito sazonais. Um segredo que muita gente não te conta é que você pode sim ter empresas mais duvidosas na carteira, a famosa apimentada. Só que isso não pode ser uma quantidade significativa da sua carteira. Reduza a sua exposição a elas, tenha uma base sólida de empresas confiáveis e assim você vai poder ter uma ou duas ali que é uma aposta, por assim dizer. São empresas que claramente não têm bons fundamentos, mas que você está apostando que elas vão crescer. São empresas que geralmente você consegue, se derem certo, uma valorização muito grande. Agora, como elas representam pouco parte do seu patrimônio, se der errado, não vai te afetar tanto. Você pode ter isso sim. Inclusive, eu vou fazer um vídeo também futuramente só focado nisso. Mas, basicamente, só saiba que pode sim ter uma parte da sua carteira focada para isso. Aqui vai um top 5 rapidão para resumir, para você não ficar perdido de que é o mais importante para você conferir na empresa. Primeiramente, confere se a empresa tem lucros consistentes e frequentes. Se tiver algum ano que ela deu prejuízo nos últimos 5, descarta. Próximo, você olha o ROIC e o ROI da empresa, se eles estão acima da média, principalmente para o setor específico em que eles estão, que é muito bom você fazer essa comparação. Então, se tá bom, é ótimo. Terceira, dívida sob controle. Se a empresa está muito endividada, isso é preocupante. Você também pode analisar outros fatores, como por exemplo a margem líquida, que mostra o retorno dessa empresa perante os investimentos dela, perante as ações dela, para ver se a empresa está bem desenvolvida. Quarto ponto, diversificação e governança. Você vai ver se a empresa tem uma boa diversificação geográfica, uma boa diversificação de negócios e se ela está sendo bem gerida. Se não tem muitos escândalos sobre ela e se está tudo correndo bem. E o último ponto é o tempo de vida dela e o tempo na bolsa e se a liquidez está boa. A liquidez é o menos importante desses três, mas tenha mais tempo de bolsa e mais tempo de vida. A liquidez é um bônus, porque geralmente assim você consegue vender ou comprar mais fácil e por preços melhores. Bom, plebeus, esse vídeo ficou um pouco longo demais, mas agora deu para entender tudo sobre ações, para você não precisar ver mais nenhum vídeo sobre o assunto. E aí, ficou dúvidas? Se sim, a aba de comentários está aqui para perguntas, feedbacks e sugestões de vídeos. É só ficar à vontade e comentar. E deixa aí também, aproveitando, a pergunta do dia.
Qual empresa você acha que é a mais sólida para o longo prazo? Aplica essa análise e me fala aí nos comentários para ver se eu concordo com você. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele like para o Rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, mas só se achar que vale a pena continuar nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. É isso, até uma próxima e falou!